Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, também aqueles que nos acompanham pela rede social, a liturgia deste domingo nos traz Jesus num diálogo bastante forte e ferrenho no templo com os sacerdotes e anciãos do povo. Mas nós precisamos nos situar um pouco para entendermos como Jesus chegou a esse diálogo. Jesus havia entrado em Jerusalém e nós celebramos essa entrada a cada ano no domingo de Ramos. Jesus foi aclamado com as palmas, os ramos, com os gritos de Hosana. O evangelista Mateus diz que o povo ficou alvoroçado e perguntavam: quem é este que está entrando em Jerusalém? E diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré, que aqui está chegando. Jesus, logo em seguida, havia entrado no templo, expulsado os vendilhões do templo, os cambistas. Havia passado por uma figueira que não tinha frutos, apenas folhas, e Jesus amaldiçoou a figueira. E agora está no templo novamente ensinando com autoridade. Mas o ensino de Jesus bate assim de frente com o que pensa e o que ensina o grupo dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Por isso eles questionam Jesus. E Jesus responde para eles com uma pergunta que vai gerar neles uma confusão. Jesus pergunta para eles: o que vos parece? E conta essa parábola que nós ouvimos. Um homem que tinha 2 filhos e diz para os filhos irem trabalhar na vinha. Um filho disse que não vai, de repente muda de opinião e acaba indo trabalhar. O outro diz: eu vou, e depois ele muda de opinião e não vai trabalhar. E a pergunta de Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que significava para um filho fazer a vontade do Pai dentro do pensamento da sociedade de Israel? Se nós olharmos os registros da história, a sociedade de Israel, nós não vamos encontrar uma escola onde se colocava os filhos do Israel antigo para o estudo. Os filhos eram educados pelos pais. As famílias mais abastadas ainda contratavam alguém como educador, mas a maioria, os próprios pais educavam. Era a responsabilidade dos pais, como era a responsabilidade dos pais ensinarem um ofício para os seus filhos. E havia um ditado rabínico que dizia assim: quem não ensina a seu filho um ofício útil, o cria para ser ladrão. Quem não ensina a seu filho um ofício útil, o cria para ser ladrão. Então imaginemos a situação da história contada por Jesus. O pai diz aos filhos para trabalharem na vinha e cada filho com sua resposta e sua atitude. A desobediência dos filhos era algo vergonhoso para uma família. Jesus então deixa essa pergunta aos sacerdotes e aos anciãos do povo: qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Isto é, aquele que mudou de ideia e fez a vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que tipo de filhos somos nós diante dessa parábola? O primeiro ou o segundo? Ou será que muitas vezes nós assumimos a posição do primeiro filho, do segundo filho, ou quase que somos uma mescla em nossas atitudes? É um caminho
que nós percorremos na vida cristã, o caminho de Cristo. Nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, e precisamos caminhar na fidelidade. Cristo é o nosso modelo de filho, e nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. Cristo Jesus é o Filho obediente. E a obediência de Cristo não é uma obediência por medo, não é uma obediência por interesse, mas é uma obediência de amor filial. Amor filial ao Pai. E este amor filial ao Pai é o que nos inspira a nossa vida de filhos de Deus. E se nós observamos na carta aos Filipenses, na segunda leitura da missa de hoje, o apóstolo Paulo vai nos dar o perfil do filho obediente ao falar sobre Jesus Cristo. E o que lá nós aprendemos? Diz o apóstolo: assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu e na terra, e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o ponto de partida: o senhorio de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Há um direcionamento, há um fim, há uma meta: a glória de Deus Pai. A glória de Deus Pai. A glória do ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, não é o próprio ser humano. A nossa glória não é glorificar o próprio ser humano. Não é nós ficarmos nos glorificando, mas glorificarmos ao Pai do céu. Nós somos humanos e filhos de Deus no Filho Jesus Cristo, pela graça do santo batismo, onde nós fomos mergulhados na graça de Deus. Por isso, não queiramos ser deuses ou ficarmos no desejo de sermos iguais a Deus. Cristo humilhou-se, Cristo obedeceu, viveu sua missão de filho do Pai do céu. Tudo fez não para si, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a salvação da humanidade. Assim, tendo como premissa, como base, o senhorio de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, nós vamos entender que a consolação na nossa vida está em Cristo. O alento no amor mútuo e a comunhão no Espírito Santo. Viveremos a ternura e a compaixão, unidos no mesmo amor, vivendo a harmonia e procurando a unidade. Procurarmos sempre a unidade em Cristo. E o resultado disso o que vai ser? O resultado disso o que é? Viveremos como homens novos, como mulheres novos, como cidadãos do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus revela-se misericordioso para conosco, sempre oportunizando ao ser humano a mudança de vida, a conversão, para que nós vivamos como filhos no Filho Jesus Cristo. E aqui entra a palavra obediência, o ab audire, que significa o curvar-se. Curvar-se diante de Deus para escutar a palavra. Curvar-se para colocar o coração à escuta de Deus. Sim, nós nos colocarmos curvados diante do Senhor. Assim como o discípulo amado que se curvou e se colocou diante do peito de Jesus, é o que nós precisamos fazer. A primeira leitura nos inspira a vivermos esses verdadeiros passos. Primeiro, Deus ouve a reclamação e acolhe e responde.
Deus ouve. Deus nos ouve, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não está surdo. Deus nos responde, Deus não está mudo. Deus está presente na vida humana, na nossa história e nos ouve. Observemos o que diz a primeira leitura. Assim diz o Senhor, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Precisamos cuidar para não querermos mudar a Deus. Ah, que tentação que nós temos de pedir que Deus mude a sua forma de ser. Que tentação que nós temos de pedir que Deus seja diferente do que Ele é. De criarmos um Deus que faça as nossas vontades. Meus irmãos e minhas irmãs, está na hora de nós, seres humanos, pararmos de brigar com Deus. A palavra nos diz, Deus responde e faz o povo repensar suas atitudes. Deus responde e faz o povo repensar suas atitudes. É preciso escutar a Deus, refletir sobre o estilo de vida que estamos vivendo. Sim, a necessidade da coerência entre o ser e o agir. Ouvi, vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quem é que precisa mudar? E aí Deus dá a solução. A conversão. A coerência entre o pertencer a Deus e agir de acordo com essa pertença. O Senhor é enfático. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos entender o que Jesus fala na parábola como crítica aos sacerdotes e aos anciãos do povo, que conheciam a palavra, mas estavam de coração fechados. Enquanto os cobradores de impostos e as prostitutas ouviram a pregação de João Batista e se converteram. Se converteram. Se esse período, meus irmãos e minhas irmãs, de pandemia está nos assustando e nos assusta, nos traz inúmeros questionamentos e tantas incertezas, onde o que era firme e sólido parece não ser mais, onde tantas coisas que estavam estruturadas ruíram na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade. Um novo tempo surge. Isso é inegável. Estamos vivendo um tempo novo. Um tempo de nós buscarmos o essencial. Buscarmos o essencial. A vida valorizada como nunca. Desde o momento da concepção até o último suspiro da nossa natureza. Mas viver a vida na esperança da vida eterna. Vivermos a vida na esperança da vida eterna, reafirmarmos a nossa vida na esperança da eternidade. Olhemos para o presente como tempo de misericórdia, como chance de conversão, a oportunidade de mudarmos de ideia, mudarmos de vida, de acolhermos Cristo na vida definitivamente. Esse tempo de pandemia, meus irmãos e minhas irmãs, é um tempo de nós renovarmos a nossa vida de fé cristã, de olharmos para Cristo, de renovarmos a nossa fé, de crermos no Senhor, de uma vida renovada, de abraçarmos a Cristo que morreu e ressuscitou, porque é tempo de misericórdia, é tempo de vida nova, é tempo de ressurreição. Professemos a nossa fé.